Oi, meninos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês vão ver essa correção, né? Imagino que seja cedo, porque vocês estão curiosos. Vamos para a nossa correção da nossa prova, que não estava difícil, estava fácil, porque nós tivemos várias aulas sobre o assunto, depois eu fiz a revisão, né? E praticamente respondi essas questões aqui, né? Falei muito claro sobre essas questões, tá bom? Vamos lá. Questão número 1. Sobre o gênero notícia, é incorreto afirmar. Então, algumas pessoas não prestaram atenção no enunciado aqui. Incorreto. Sobre a notícia. É um gênero jornalístico que apresenta como objetivo principal informar? Sim, é verdade, né? Trata sobre acontecimentos reais e de interesse social? Sim, verdade. Apresenta em sua estrutura apenas a manchete e o corpo do texto? Opa! Quais são as partes da notícia? Qual é a estrutura? Nós estudamos muito isso. Então, é manchete ou título, né? Subtítulo, lead e corpo do texto. Então, são 4 partes. Aqui está dizendo que ele só tem manchete e corpo do texto. Então, pronto, já matamos, né? É a letra C, a questão que está errada. A questão 2, você tinha que ler essa notícia, esse texto aqui todinho para entender, porque nós temos 3 perguntas sobre esse texto. A primeira questão é, sobre as características do gênero notícia, continuamos falando da notícia, né? É correto afirmar sobre o texto em análise, então, sobre esse texto, que é uma notícia, o que é correto afirmar. Agora, antes foi incorreto, agora correto. Tem a função de conscientizar os alunos a não desobedecerem aos professores nas aulas? Não, a função desse texto aqui não é essa, né? É falar sobre uma aluna que foi condenada a indenizar o professor, certo? Então, não é essa. Traz informações sobre um acontecimento real e que pode servir de exemplo para professores e alunos de qualquer escola? Sim. Qual é as informações aqui? São as informações reais de uma notícia que aconteceu, né? Coloquei até aqui, ó. JC Online, na UOL, aqui, ó. Ok? Então, é uma notícia real. Apresenta informações fictícias? Não, né? Errado. Foi escrito numa linguagem muito informal? Também não. Você leu o texto, você percebeu. É possível perceber o ponto de vista do autor? Não, não tem um ponto de vista. Ele não está defendendo nada, ele está apenas noticiando o fato. Então, resposta certa, letra B. Estava muito fácil essa, né? 3. Sobre as partes do texto da questão 2, assinale a alternativa falsa. Agora nós temos a falsa. A manchete do texto não deixa claro para o leitor sobre o que o texto irá tratar? Não, não deixa. Claro que deixa claro, né? Claro que deixa claro. A aluna é condenada a indenizar a professora em 5.000 por danos morais. Então, tá muito claro aqui. Então, a resposta correta aqui, letra A, porque as outras são todas corretas. A única falsa é a letra A, certo? Vamos lá, no trecho, aqui eu tirei um trecho daquela notícia. Uma ex-aluna da escola de referência em ensino médio, EREM Apolônio Salles, localizada no bairro do Ibura, zona sul do Recife, foi condenada a pagar uma indenização no valor de 5.000 a um professor, Jeff Kennedy Barbosa de Mello, professor da instituição. Processou a aluna e a mãe dela por danos morais. Podemos afirmar que o foco principal deste parágrafo é... Qual é o foco principal? Mostrar o valor da indenização? Olha, tem o valor ali? Tem, mas o foco principal só falou disso? Não. Especificar em qual escola ocorreu o fato? Também tem essa notícia aqui, mas o foco principal é esse?
Não. Apontar em qual município ocorreu o problema? Também tem essa informação aqui, mas o foco principal não é esse. Mostrar que não se deve processar os alunos? Piorou, né? Apresentar o problema e os principais envolvidos e todos os fatos que fazem parte da notícia? Sim. Então, a questão é, né? A, B, C, D, é. São características do gênero reportagem. Agora, nós saímos da notícia, vamos para a reportagem. Nós estudamos 3 gêneros nesse período: notícia, reportagem, entrevista. Então, saímos agora da notícia e vamos para a reportagem. São características do gênero reportagem. A resposta dessa questão estava no seu livro, nas páginas que eu mandei estudar, estava na aula de revisão. Tá? Então, qualquer lugar que você lesse, você iria encontrar essa definição aqui das características da reportagem. Comunicação utilizada entre pessoas que mantêm algum tipo de relação íntima. Isso é característica de uma reportagem? Eu preciso ser íntima da pessoa? Aquelas pessoas que estão ali na notícia são íntimas? Não, né? A linguagem é predominantemente coloquial? Não, a reportagem, a linguagem é formal. Então, tá errado. Seu principal objetivo é transmitir a opinião de pessoas de destaque sobre algum assunto de interesse? O principal objetivo da reportagem é esse? Só transmitir coisas de pessoas de destaque? Não, né? É um gênero textual jornalístico que apresenta informações amplas e detalhadas sobre um assunto da atualidade, geralmente defendendo um ponto de vista. É opinativo? Sim, essa é a questão correta. Porque a próxima fala assim, ó: a linguagem é sua principal característica, pois há uma preocupação com a seleção e a combinação vocabular. Sua linguagem é subjetiva? Não, a reportagem é objetiva, né? Texto informativo sem opinião do autor, linguagem coloquial? Novamente, de forma alguma, né? Então, letra C. Qual a diferença entre o gênero notícia e o gênero reportagem? Olha, nós falamos muito sobre isso. Eu dei uma aula inteirinha sobre isso, uma videoaula. Depois, na revisão, nós vimos sobre isso também. Falei várias vezes. Então, a notícia é informativa. A reportagem é opinativa, né? Então, letra C. Olha, as possibilidades aqui, nenhuma poderia ser. A notícia tem introdução e conclusão? Nada a ver, né? A reportagem tem argumentos. A notícia tem fatos antigos? Não, a notícia é fatos atuais. A notícia tem manchete, a reportagem tem apenas o corpo do texto? Não tinha jeito, né? A notícia usa linguagem coloquial? Não. Tanto a notícia como a reportagem usam linguagem formal, né? Então, a resposta certa está aí. A notícia é informativa, a reportagem é opinativa, letra C. Leia atentamente os 2 textos a seguir e marque a opção correta. Então, vamos ver qual é a pergunta. Os 2, olha, identifique os gêneros. Ah, então eu tenho que identificar o gênero. Então, aqui eu falei sobre isso na revisão. Como que nós podemos identificar? Nós vamos ver as características principais. Olha, Brasil tem 849 mortes por coronavírus em 24 horas. Revela consórcio de veículos de imprensa. São 37 mil no total. Então, aqui nós temos um título, né, uma manchete, aí vem o subtítulo, levantamento feito pelo jornalista, está explicando mais a manchete. Aí fala, o Brasil teve 849 mortes em razão do coronavírus. Então, está falando atual, está trazendo uma notícia, o que aconteceu hoje sobre o coronavírus, né? Quantas mortes nós tivemos, bem explicadinho, né? Últimas 24 horas, então falou o que, quem, quando, onde, né? No Brasil, quando? Nas últimas 24 horas. Trouxe o porquê, né? As secretarias, tá. Então, aqui nós temos uma notícia. O que é o coronavírus?
Aqui, todo o texto está falando sobre um assunto, sobre um tema, não é um fato. No texto 1, é um fato. O número de mortes aumentou, são tantos, parará. O outro não está falando de um fato, o outro está falando de um assunto, que é o coronavírus, tá? Então, está muito claro, né? O texto 1 é uma notícia e o texto 2 é uma reportagem. Um é uma notícia sobre o coronavírus, sobre um fato que aconteceu do coronavírus, e o outro é uma reportagem sobre o coronavírus, um assunto, né? Questão 8. Leia o texto abaixo. Então, você deveria ler o texto e aí descobrir qual é o gênero. Olha, se você bastava analisar um pouquinho, eu comecei com a notícia, depois a reportagem, por último a entrevista. Isso aqui é uma entrevista? Tem uma questão dialógica aqui? Tem o entrevistado e o entrevistador? Tem perguntas e respostas? Então, não tem como ser uma entrevista. Algumas pessoas colocaram, inclusive. Agora, a dúvida é uma notícia ou uma reportagem? Vamos ver, é um fato específico que está acontecendo? Tem a data? Foi ontem, foi anteontem, foi hoje? Tem o subtítulo? Não tem. Olha, está contando, apesar de estar contando sobre essa Maiana Zatz, mas é uma reportagem sobre as células-tronco, sobre o avanço da biomedicina. Veja que aqui não é um fato específico, é um assunto, está tratando de um assunto, uma descoberta de um assunto, né? Uma descoberta sobre as células-tronco. Então, aqui é uma reportagem, tá? Não tem as características da notícia, embora tem algumas coisas, mas lembra que nós falamos que a notícia e a reportagem é bem próxima, mas aí basta a gente ver, olha, tem dia, tem o que, onde, quando, não tem, né? Então, é uma reportagem. Questão 9 e 10 era para você responder. Então, presta atenção na pergunta. De acordo com o que foi estudado na videoaula, sobre o gênero entrevista, quais são as partes da estrutura de uma entrevista? Olha, essa questão estava tão fácil porque vocês fizeram uma entrevista, não foi? Vocês estudaram sobre as partes da entrevista para fazer a entrevista. Então, estava muito simples. Quais são as partes? Título ou manchete, quando ela é escrita, né? Apresentação, aí você tem que apresentar o seu entrevistado, vocês apresentaram, esse é meu pai, eu vou entrevistar agora a senhora Marina, que é vendedora, que não sei o quê. Então, apresentação, perguntas e resposta e despedida. Então, isso foi muito estudado, estava muito simples. Última questão. O gênero notícia possui uma estrutura específica. Voltamos aqui para a notícia. Manchete, subtítulo, lead e corpo do texto. Olha, veja que essa questão aqui, se você prestasse atenção, já responderia uma das questões lá de cima, né? A 1, né? Eu acho, que são características. Quando falou aqui, ó, apresenta em sua estrutura apenas a manchete e o corpo, então, não tem jeito, né? Aqui tá a resposta, ó, na 10. Então, quais as perguntas que devem ser respondidas no lead da notícia? Nós falamos muito sobre isso. Todas as aulas que eu dei sobre notícia, nós falamos sobre isso, né? As perguntas são o que, quem, quando, onde, como e por quê. 6 perguntinhas básicas aqui, né? Então, estão aí as respostas. Acho que não ficou dúvidas. Essa aluna aqui acertou tudo. Vamos ver quem é ela. Ana Clara Moraes, muito bem, fechou a prova, né? Não foi só ela que fechou, outras pessoas fecharam, tá bom? Acho que não ficou nenhuma dúvida. É isso, beijo. Mas se por acaso tiver ficado alguma dúvida em relação à correção da sua prova, manda um e-mail para mim, tá bom? E aí a gente sana a sua dúvida sem nenhum problema. Beleza? Um beijo, um abraço. Espero que
esteja tudo bem aí com vocês e até a próxima, se Deus quiser.